Salve, salve, alunos do CPMG Nivo das Neves. Aqui é o professor Alisson Matutino, professor de filosofia. Lembrando que nós estamos no eixo política, nesse segundo bimestre, vendo as teorias do contrato, os contratualistas, a tríade, né? Contratualista de Hobbes, Locke e Rousseau. Nós estamos agora no segundo filósofo, chamado John Locke. É, Então, aqui é o professor Alisson Matutino comentando com vocês um pouco o que vai ser essa teoria do John Locke. Na sequência, pegando um pouco a biografia de Locke, ele é um filósofo do século XVII, faleceu no início do século XVIII, como a gente pode ver pela data, 1632 a 1704, filósofo inglês, né, da tradição empirista inglesa, juntamente com Francis Bacon e Thomas Hobbes. É um filósofo que, pela sua própria classe social burguesa, vai defender interessantes noções filosóficas e ideias próprias da sua classe. Então, no plano filosófico das ideias, ele se circunscreve nesse movimento chamado Iluminismo, que foi aquele movimento intelectual que surgiu assim na sua efervescência máxima, no seu auge no século XVIII, na Europa, mas nós podemos pensar que Locke está nas antípodas desse pensamento, né? Digamos que ele está num pensamento avant la lettre, que digamos, ele já tem as premissas desse pensamento na sua defesa, sobretudo que ele defende, assim como os iluministas ditos de carteirinha, o uso da razão contra todo o antigo regime, o regime das trevas, pensando por essa contradição, que pregava maior liberdade econômica, maior liberdade política. Então, esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, como a gente vai ver, como vocês vão ver em história e a gente pode ver futuramente, né, em filosofia, que vai culminar no lema da Revolução Francesa, que, digamos, o iluminismo vai ser aí um movimento burguês em que os pensadores vão ter esse interesse comum. Então, as principais críticas são dirigidas ao antigo regime, como o mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. E com base nesses três paradigmas aí, dessas críticas, nós podemos afirmar que o iluminismo defendia basicamente a liberdade econômica, que vai ser uma defesa muito forte do Adam Smith, né? Um dos liberais clássicos também no plano econômico, ou seja, que seria essa menos intervenção do Estado na economia possível. O antropocentrismo, que é o avanço da ciência e da razão baseado no homem, no sujeito como centro do universo. E o predomínio de todos os ideais burgueses que perfilam todas essas características aí do início ao fim do movimento. E o Locke, interessante pensar aí em termos de participação ativa na vida política. O Locke também, ele como faz parte dessa classe burguesa, no seu início aí, no modus operandi da classe burguesa, ele teve uma interessante participação na vida política. Ele participou ativamente, sobretudo, das revoluções inglesas, foram aquelas revoluções que colocou a burguesia, digamos, ou teve um processo em que permeado pela Revolução Puritana, que depõe a primeira dinastia de Stuart, e depois na Revolução Gloriosa, em que coloca o rei da Inglaterra, como rei da Inglaterra, o rei Guilherme de Orange, que era um rei holandês, e coloca ele no poder, e você já institui a monarquia parlamentar na Inglaterra em 1668. Locke teve uma ativa participação em termos digamos, instaurar esse poder, essa nova modalidade de relação de poder entre o Estado e a sociedade civil. Então, não só no plano político que Locke teve essa atuação, digamos, mais presente, você tem também no ramo da filosofia, chamada epistemologia, que é chamada teoria do conhecimento, que é como se forma o conhecimento humano. Ele defende o empirismo inglês contra todo o racionalismo cartesiano.
em que, para ele, a melhor forma de conhecer, de buscar o conhecimento é através da experiência, através da indução, das sensações, de todo o aparato sensório perceptor humano. Então, você tem que ir fazendo experimentos de modo indutivo contra toda aquela visão cartesiana da dedução lógico-racional. Ele, juntamente com Francis Bacon e Thomas Hobbes, vão defender esse lado empirista. Sobretudo numa obra famosa dele, que ele vai dizer que o ser humano, é uma metáfora já antiga, desde os tempos de Roma é usada essa metáfora, que nós somos como que uma tábula rasa, uma folha em branco, que vamos nos preenchendo através das sucessivas experiências dessa indução, pelas sensações, até formarmos experiência e formarmos os conhecimentos. Então, como não é o intuito tratar nessa aula da teoria do conhecimento, uma vez que nós já passamos por isso quando estudamos David Hume, que é também um grande empirista inglês, é só para vocês perceberem aí o quão ampla é a obra de Hobbes. Além dessa obra em que ele vai defender aí, como cita o texto, que é o Tratado sobre o Entendimento Humano, você tem uma obra importante também de Hobbes, que ele vai tratar, ele vai fazer uma obra em 2 tratados, que é essa obra, o segundo tratado sobre o governo civil, que é uma obra fundamental, em que ele, apesar de ele não admitir que escreveu, pois pela época que ele escreveu, era visto como um radicalismo muito fervoroso, inclusive em Oxford, onde ele foi professor, e estudou até medicina. A obra dele foi queimada em praça pública, e só vai admitir a confecção desse segundo tratado sobre o governo civil no seu testamento, que aí vem à tona que essa obra era de Hobbes. Mas então ele, nesse tratado sobre o entendimento sobre o governo civil, é onde tem digamos, essa parte fecunda do seu pensamento político, em que ele vai tratar da relação entre o estado de natureza e o contrato, a teoria do contrato, dando fundamento aí à sua teoria. E no que tange às revoluções, Hobbes vai ter também uma importante participação, sobretudo no plano das ideias, porque interessantes revoluções que vão acontecer na pós-revolução inglesa, a Revolução Gloriosa. Você vai ter depois a Revolução, a tomada de independência dos Estados Unidos, depois a Revolução Francesa, que são obras, e no plano filosófico, se nós formos pensar aí a defesa muito acalorada em termos de se livrar do mercantilismo, do absolutismo monárquico, todo aquele antigo regime que defendia o direito divino dos reis, você tem aí uma interessante participação do pensamento lockeano nesse sentido, digamos, no seu modus operandi, digamos, na sua antecipação dessas ideias que vão ser fortemente defendidas pela classe burguesa. Na sequência, pautando agora a nossa reflexão em torno da teoria liberal, nós vimos que em Locke, já que não vimos Rousseau ainda, mas Locke, a propriedade privada não era um direito natural, mas civil, né? Garantido sobretudo pelo Estado absolutista. Isso em Hobbes. Então você tinha lá, entre outras palavras, o estado de natureza em Hobbes, os indivíduos se possavam de terras e bens, e essa posse é o mesmo que nada, pois não existem leis para garanti-las. Aí a necessidade, digamos, do estado absoluto em Hobbes para garantir ali a paz entre todos, a igualdade entre todos, já que no estado de natureza o egoísmo humano pode levar digamos, aquilo que resume bem a teoria de Hobbes, que é o homem ser lobo do homem e virar uma guerra de todos contra todos. O que vai diferenciar Locke, na teoria liberal, dos outros 2 contratualistas é que ele parte de um justnaturalismo em que a propriedade privada ela é um direito natural. A gente vai ver mais decididamente isso nos próximos slides, mas só para antecipar, no plano filosófico, então, era necessário uma teoria que desse base em termos de consolidar esse poder da burguesia, e de forma que fosse incontestável esse poder, você tinha que ter uma teoria de base. Então, podemos pensar assim, que o término do antigo regime se consuma quando a teoria política consagra a propriedade privada como um direito natural dos indivíduos.
desfazendo, de certa forma, toda aquela imagem do rei como o dono da terra, o senhor da posse dos bens, das riquezas do reino, que decidia segundo o seu uso e fruto, sobre a sua vontade, como bem a gente pode ver na figura do rei Sol, que é o rei da França, né, o Luís XIV, que dizia eu sou o Estado, mostrava bem essa dimensão absolutista do poder, que cobrava os impostos, as taxas que ele queria, os tributos. Então você tinha lá fortemente essa figura do Estado absolutista que detinha todo esse poder. Já a, com essa noção defendida da teoria liberal, lockeana e mesmo os outros liberais, a propriedade privada ela passa a ser individual, digamos, ela é um direito natural de cada indivíduo, se você já nasce com isso, e o monarca ele não tem o poder mais sobre isso. Aquele poder do Estado absolutistas que detinha tudo e colocava taxas sobre tudo, consolidava todo o seu poder a partir de toda essa relação que ele tinha com o direito divino dos reis, baseado numa hierarquia divina, fundado nessa ideia que a submissão deveria acontecer justamente porque, de certa forma, era justificada em Deus. A teoria liberal quer desmerecer essa ideia e desfazer todos esses, digamos, essa base teológica, teocrática, em que o antigo regime se baseava para dar conta do seu absolutismo. Então, nesse sentido é que Locke vai buscar em sua teoria liberal justificar toda essa ascensão dessa burguesia que começa a comercializar ali nos fins da Idade Média e ascende economicamente de forma muito rápida, para buscar, digamos, dar uma base em termos teóricos a essa ascensão do poder burguês. Antes de continuar essa reflexão, só gostaria de fazer um adentro em termos específicos com relação a essa ideia de liberalismo, do qual a Hobbes faz parte em termos da tradição, do liberalismo clássico aí. Locke, apesar de se circunscrever em termos ideais, iluministas e liberais, com todas essas características que eu venho citando para vocês, esse termo liberal em ipsis literis, ele não é um termo que o próprio Hobbes declara que ele seja liberal. Em que sentido? Nem ele, nem Voltaire, nem Thomas Paine, nem Adam Smith, nem Montesquieu, apesar de serem os fundadores do liberalismo, eles não eram vistos como liberais, eles não se auto-intitulavam liberais. Esse termo liberal só vai ser cunhado de fato em 1820, bem depois, quando Napoleão, numa das suas incursões contra a Espanha, aí que esse termo vai ser cunhado como um termo realmente pensando nessas características do liberalismo. Então, e outra coisa interessante de pensar que liberalismo é uma palavra como uma daquelas que a gente já vem estudando em filosofia, em sociologia e atualidades, que é difícil pontuá-la no seu sentido específico, porque é uma palavra que envolve aí, um conceito que envolve várias ramificações e, digamos, dentro do próprio liberalismo tem uma corrente que vai contra a outra. Então nós vamos estudar aqui só o liberalismo clássico, que é a defesa e o início do liberalismo, em que depois vocês vão ter outros tipos de liberalismo. Se vocês quiserem uma dica de leitura, tem um livro do José Guilherme Melchior, que é um brasileiro, que ele vai trabalhar no seu livro Liberalismo Antigo e Moderno todas as concepções liberais que nós tivemos em termos históricos, vai perpassar o liberalismo clássico, do qual Locke faz parte, juntamente com Thomas Paine, entre outros, o Madison também, que vai terminar na Revolução Francesa. Depois você tem o liberalismo clássico, vai ter um liberalismo mais conservador, que é o liberalismo do Spencer, e que vai postular muito aquela ideia do darwinismo social, um liberalismo mais conservador, racista. Você vai ter um exemplo aqui na Argentina dos liberais chamado Sarmiento também, que vai seguir essa linhagem de pensamento.
No final do século XIX, início do século XX, você vai ter um terceiro liberalismo, que é o liberalismo de cunho social, que você tem como um dos fortes expoentes o Keynes, né, o keynesianismo. E esse liberalismo aí, que de cunho social, em que vai, digamos, defender um certo intervencionismo do Estado na economia, é, sobretudo depois da quebra da Bolsa de Nova York, com o presidente Roosevelt, depois da Segunda Guerra Mundial, que a Europa vai, digamos, criar o Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State. Passando por isso, você vai ter depois, no século XX, na segunda metade do século XX, uma crítica ao excesso do estatismo, sobretudo da União Soviética, e vai ser uma corrente que vai, digamos, ter um grande receio com esse excesso do estatismo. Aí você vai ter lá os neoliberais, né, com a escola de Chicago, a escola austríaca, com a Raimund Aron, Norberto Bobbio, John Rawls, toda essa camada de filósofos neoliberais vão defender uma ausência maior do Estado, como, digamos, uma corrente neoliberal. Então, voltando à nossa reflexão com relação a essa forma de legitimar no plano filosófico e no plano das ideias essa ascensão da burguesia para, digamos, para enfrentar de igualdade todas as condições em que a nobreza, digamos, tinha em poderes de legitimação, ou seja, para dar cabo a toda aquela, ao grau de fortaleza que essa ideia de legitimidade e hereditariedade em que a nobreza se apoiava, o Locke vai contribuir na oposição a essas ideias do antigo regime, justamente com base na ideia de que nas esferas das relações sociais, sobretudo pensando na esfera das relações sociais, separando da vida privada e também da vida pública, ao criar essa noção de sociedade civil organizada, ele quer justamente defender a legitimidade dessa ideia, baseada na ideia de que os proprietários privados e os trabalhadores são capazes de criar organizações de classe, onde eles possam realizar contratos, as disputas de interesse em que possivelmente podia ocorrer das posições, sem aquela necessária intervenção do Estado, como ocorria no Estado absolutista. O que eu quero dizer com isso? É que se eventualmente surgisse algum conflito em relação às posses, e isso simbolizasse de certa forma um perigo para essa sociedade civil, para a manutenção da harmonia dessa sociedade civil, aí sim que o Estado poderia intervir, sobretudo baseado nessa ideia do justnaturalismo, que a gente vai ver o que é nos próximos slides. Por enquanto, vamos só ficar com essas informações, para a gente não atropelar um pouco a aula e não ficar uma coisa repetitiva. Então, é nesse que eu quero dizer para vocês. Hobbes precisava legitimar toda essa teoria liberal baseado naquela fortaleza, similar à fortaleza que o antigo regime tinha em termos de justificar todo o seu poderio, seja no direito divino dos reis, na teocracia. Então, a ideia de Hobbes seria, no plano filosófico também, justificar a teoria liberal com base para dar toda essa legitimidade ao direito que, no caso, ele estava pleiteando, partindo da ideia de justnaturalismo, de direitos inalienáveis, que é o direito que já nasce com o ser humano. Então, meus caros alunos, na sequência, para darmos fundamento a todas essas várias informações, assim como o Hobbes, ele parte da ideia de justnaturalismo. O que é o justnaturalismo? Só para lembrar o conceito, são os direitos naturais. Para o Locke, nós nascemos com os direitos naturais, basicamente 3, segundo ele, que é o direito à vida, o maior direito de todos, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Lembrando aqui que propriedade privada, ela vai ter uma grande, digamos, uma grande contribuição para o pensamento de Locke e vai ser fundamental para nós pensarmos a questão da base do liberalismo clássico. Mas vamos por parte. Então, o justnaturalismo seria os direitos inalienáveis, que são basicamente esses 3, e esses direitos nós já nascemos com eles. Antes da vida em sociedade, nós temos esses direitos garantidos, nós nascemos com eles, como o próprio nome já diz, jus naturale. Então, a liberdade de quê? A liberdade de ir e vir, praticamente,
é o direito de expressão. Propriedade que não é a propriedade nesse sentido de propriedade privada dos meios de produção. O Locke vai usar a propriedade aqui em vários sentidos, sobretudo no sentido de alguns autores críticos vão dizer que ele usa a propriedade desde no sentido da minha vida, a propriedade da minha liberdade e até mesmo a propriedade no campos, essa propriedade que a gente conhece que é a posse da terra, a posse da minha casa, etc. Então, né, nesse intuito de defender a liberdade, a vida e a propriedade privada, é que o autor vai se perguntar, mas como que eu posso fundamentar a relação entre o estado de natureza e o contrato? Digamos que a similaridade do argumento vai ser muito parecida com o direito divino dos reis, mas Hobbes vai circunscrever essa passagem do estado de natureza e o contrato baseado na questão de Deus, não justificando o poder divino dos reis, mas justificando aí como que, sendo esses direitos naturais, a propriedade privada, sobretudo, algo que nos foi dado por alguém poderoso como Deus, que é um artífice, um arquiteto, e esse trabalhador que foi Deus, digamos, ele, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, que é o argumento bíblico, e Hobbes é claro que ele é um religioso nesse sentido, ele segue as tradições da igreja, ele vai, digamos, prescrever que na ideia de que o homem foi, lá no Gênesis de 1 a 12, como foi exposto do paraíso ao comer do fruto proibido, no sentido de ser desobediente, e Deus retira o homem do homem, expulsa o homem do paraíso, depois o homem vai ter que trabalhar e com o suor do seu rosto ele vai ter que, digamos, conquistar as suas terras, conquistar os seus bens, conquistar aquilo que lhe foi dado. Aqui que senta justamente a justificativa para pensar a noção de trabalho e o estudo de trabalho ligado à questão de você garantir aquilo que é seu. Então, Deus institui, no momento da criação do mundo, o direito à propriedade privada como fruto legítimo do trabalho. Por isso, segundo Hobbes, a origem divina de origem divina é um direito natural à propriedade privada. Digamos que nos princípios dos tempos a gente vivia de certa forma um comunismo primitivo, segundo Locke, no estado de natureza. Então ninguém era propriedade de nada e Deus que dispôs a terra em comum para todos. E diz Locke, depois, para o homem sobreviver, ele precisou trabalhar. E ao trabalhar, segundo Locke, no segundo argumento, agora é que vai fazer mais sentido, é que acontece a mistura do seu próprio trabalho com a terra, e assim a terra torna-se, pelo seu trabalho, algo valorável. A noção de valor já começa aqui em Locke, que depois Marx vai bem trabalhar isso, mas a propriedade privada, segundo Locke, aí ela cria um certo valor. Ou seja, quando o homem trabalha na propriedade, ele vai criar um valor na terra, e esse valor da terra criado pelo homem, digamos, a natureza ali no seu estado de abundância, o valor é criado de modo que, ao aplicar o trabalho, a natureza aí passa naturalmente a ser uma propriedade humana, uma propriedade daqueles que trabalham. Então, no primeiro momento você tem um argumento teológico, porque quem cria é Deus, e por mais que o homem peca, depois Deus institui a noção de trabalho aí, que vai ser também uma forte noção calvinista, que a gente vai ver na teoria do terceiro bimestre, a questão da teoria do trabalho. Então ali você já tem uma ligação entre o direito divino dado ao homem, sobretudo se esse homem trabalhar em torno dessa terra e criar um valor a partir do seu empenho, do seu trabalho. Então ele cria valor na terra. Então, diferente dos outros teóricos da propriedade privada, que vê a propriedade privada como uma criação social, Locke vê a propriedade privada como algo natural, então que deriva do próprio trabalho. Já que o trabalho que cria a propriedade, então seria justo que esses trabalhadores
que também são donos de uma propriedade, é, fossem legitimados a partir dessa noção como proprietários da terra. Só que cabe uma ressalva, como Locke e vários pensadores são prisioneiros do seu tempo. Ele está pensando aqui, no caso, povo, ou até mesmo os trabalhadores, não no seu sentido como nós pensamos hoje, sobretudo a palavra povo, mas está pensando aqui um tipo específico de cidadão, né? Sobretudo o cidadão que tem posse, o proprietário, o burguês. Lembra que ele está justificando toda a origem da propriedade privada aí, então, quando ele está dizendo aqui que o, o trabalhador trabalha, mas mesmo o trabalhador já é uma posse. Então, não, no sentido de que quando o trabalhador cultiva a terra, mas esse trabalhador já é um criado, já é digamos, um empregado, e ele já é uma propriedade privada de outro proprietário. Então, no caso aí, quando esse trabalho é estabelecido não pelo proprietário, mas via criado, o próprio criado já é uma posse do próprio proprietário, do próprio burguês. E uma das críticas severas que o Mark Ferguson vai fazer, sobretudo na teoria política do individualismo possessivo, é justamente essa, vai contra essa visão do Locke digamos, de estabelecer a propriedade privada para uma classe. E, no caso, ele está justificando, nesse sentido que a gente vai ver mais no final, essa crítica. Na continuidade, e um ponto específico com relação à diferença entre os dois contratualistas que nós estamos vendo, Locke e Hobbes, como já vimos Hobbes, nós vimos que no que tange ao estado de natureza, Locke vai distanciar de Hobbes, sobretudo porque no estado de natureza, em Locke, nós vivemos um certo altruísmo, diferente daquele egoísmo que pode levar à guerra de todos contra todos, como eu já bem falei no início da aula. Então, no estado de natureza, todos os indivíduos são racionais, sociáveis. Se você já tem um contato de um com o outro, ninguém vive no seu egoísmo, no seu mundinho fechado. Então, você tem ali, de certa forma, um certo contato de umas famílias com as outras. Então, por isso que ele vai defender que os homens são altruístas e não egoístas, como a visão hobbesiana. Eles são altruístas no sentido porque ele vai querer só o que é necessário, sem necessidade, digamos, de acúmulo, não tem essa necessidade de excedente no estado de natureza. Então, o estado de natureza é diferente de Hobbes, é um estado em que o homem vive uma vida boa, ele tem, digamos, não existe aquela disputa entre os indivíduos, não, o estado de natureza é bom. Então, nesse sentido, Locke vai enxergar a existência desses três direitos assim como uma grande benesse de Deus aos homens. Então, o direito aí de propriedade privada, de liberdade e da própria vida, quando Locke faz essa defesa no estado de natureza, é interessante pensar que essas três leis, esses jusnaturalismo, é como se o próprio Deus desse ao homem. Então você tem aí, digamos, uma grande dádiva de Deus. Enquanto para Hobbes, no estado de natureza, as leis não são, digamos, não é uma dádiva de Deus, não é uma lei de Deus, não é aquele que eu tenho que conservar, mas o homem é egoísta e pode levar a disputa. Para Hobbes, não. Para Hobbes, eu tenho essa noção cara e forte de uma lei que é doada por Deus, é criada por Deus aos homens, e por ser criada por Deus aos homens, eu tenho que conservá-la, eu tenho que a todo custo conservá-la. E assim como eu já disse, a propriedade privada ela vai ser um dos, digamos, direitos fundamentais na teoria do justnaturalismo lockeano, porque dos três é o mais importante, porque ela é o direito que vai evitar, de certa forma, o conflito de todos contra todos. Como eu disse para você, já é uma clara diferença entre Hobbes e Locke. Enquanto Hobbes não vê a lei no estado de natureza, Locke já vê, de certa forma, essa lei
dada por Deus no estado de natureza. E um segundo argumento é, vocês poderiam perguntar, mas se o homem vive tão bem no estado de natureza, por que que o homem vai criar o Estado? Digamos, o Estado em termos de governo. Qual que é a justificativa de Hobbes nesse sentido, então? Numa resposta mais direta, poderia dizer que o homem cria o governo por necessidade e conveniência. Então, o argumento de Locke é o seguinte, esmiuçando essa necessidade e essa conveniência. A pessoa tem uma vida boa no estado de natureza, como eu disse para vocês, ela segue as leis de Deus, etc. Ela segue a esses direitos que lhe foram dados, ela conserva a todo custo isso. Mas não há nenhum impedimento claro com relação a isso. Por exemplo, se alguém quiser cometer algum delito, então alguém eventualmente pode cometer algum delito contra outra pessoa. Então, o que sofreu a ação e o que realizou a ação, vamos supor que eles entram em acordo. Ou seja, você vai ter que me indenizar, vou ter que me pagar uma indenização porque você fez isso. Mas quem vai obrigar essa outra pessoa, no acordo, quem vai obrigar esse que se propôs a pagar a indenização pagar? Ou seja, assim, numa situação hipotética. Essa última, digamos, tendência, no caso do ser humano tem de ser bom, não existe nenhum garantimento que, por exemplo, se 90% da sociedade for seguir direitinho o direito natural, mas 5% quiser romper com essa tendência de ser bom, como que nós vamos, digamos, dar conta necessariamente o tempo inteiro de conquistar a paz no seu sentido das relações e fazer com que de boa fé os outros ajam. Então, em síntese, o que Locke quer dizer que no estado da natureza eu não tenho tantas garantias assim, uma garantia necessária de que as leis vão funcionar de forma que venha a calhar com a própria necessidade digamos, de que a paz reine entre os cidadãos. O que ele vai dizer nos seus livros, de forma bem categórica, é que o estado de natureza faltam leis estabelecidas, conhecidas, recebidas e aprovadas por meio do comum consentimento entre os seus cidadãos. Então, o primeiro ponto, então, no estado de natureza, que o indivíduo submete às leis, é justamente o submeter às leis que faz com que digamos, seja garantido a efetivação do bem comum entre esses participantes da comunidade política. Trocando por miúdo, então, para pegar um exemplo mais claro, que eu achei que ficou meio trucado, então na natureza nós temos vida, liberdade, igualdade, esses direitos naturais e a propriedade privada. Entretanto, nós somos juízes de nós mesmos. Mas se alguém me roubar, digamos, eu terei que defender ou, no pior dos casos, se alguém me tirar tudo, eu vou ser afetado, né? E eu vou ter que julgar o meu inimigo. E quando eu julgar, nós podemos transformar esse julgamento, digamos, em vingança. Então nós somos levados pelas paixões, pelos interesses. A gente pode, no caso, nesse sentido específico, ser levado pelos interesses egoístas. Então o que Locke vai dizer? Que o julgamento é bastante complicado, ele tem uma certa debilidade, ele pode, digamos, nos conduzir a uma desestabilização entre esse relacionamento mais altruísta. Então é nesse sentido que o homem cria o Estado, exatamente para proteger os nossos direitos naturais aí, e atuar como um grande juiz, digamos, julgando as pessoas de acordo com as leis da natureza, para que essas leis civis que são derivadas da natureza sejam aplicadas de maneira mais imparcial possível. Então, se no estado de natureza falta esses juízes reconhecidos, imparciais,
criados por, digamos, terminar com todas as diferenças de acordo com aquelas leis estabelecidas pelo comum consentimento, nós podemos dizer que, em suma, ou seja, falta uma força física para impor regras, caso alguém, digamos, comece a violar aquelas regras que são de comum acordo com todos, no caso, as regras dadas pelo direito natural. Então, o que Locke vai propor? Locke vai propor a criação do Estado, ou seja, do Estado de sociedade, da instituição Estado, e essa passagem do justnaturalismo para o Estado de sociedade, para que a vida boa seja garantida no seu princípio máximo, o estado de natureza seja garantido, aí que o Estado entra. O Estado vai entrar para garantir aquela vida boa e aqueles direitos naturais no qual ninguém pode tocar, é inalienável, ninguém pode tirar, nem mesmo o Estado pode tirar. Se algum dia o Estado for contra isso, Hobbes vai dizer na sua teoria que nós podemos trocar de governo, trocar de parlamento, no caso, né? Então você tem aí esse garantimento. Então essa passagem aí que Hobbes está propondo do estado de natureza para o estado de sociedade, ou a criação do Estado, é justamente a criação do Estado se fundamenta nesses três direitos, de forma que se houver alguma ressurreição, se houver alguma pessoa que vá contra isso, que queira, digamos, banir esses direitos ou até mesmo afrontá-los, o Estado tem que intervir para garantir. Então, o Estado, a criação do Estado seria assim como uma função principal e fundamental, é garantir que esses três direitos sejam, digamos, consolidados para os cidadãos. Então, segundo Locke, os cidadãos vão ceder a esse Estado, digamos, não vão transferir como a gente pensa em Hobbes, mas vão só ceder esses direitos ao Estado, para que justamente temporalmente o Estado consiga, digamos, resguardar esses direitos, e esses direitos sejam resguardados individualmente. Se Hobbes é digamos, um dos grandes teóricos do individualismo, do indivíduo. Então o indivíduo vem antes do próprio Estado, por isso que o Estado ele nasce como uma forma de garantir os direitos individuais. Então há uma diferença básica que a gente pode pensar aí, é que no estado de natureza se exercia efetivamente esses três direitos, e no estado de sociedade quem vai exercer e garantir isso é o Estado, e não pode nunca romper com essa noção de consentimento do indivíduo, porque se algum dia romper, o Estado pode ser banido aí, não digamos, o Estado não o Estado enquanto uma dimensão jurídica, mas digamos, a troca do governo, você pode trocar o governo. Então, ou se a gente puder, só para finalizar essa primeira parte da aula, uma diferença básica entre Locke e Hobbes é que existe a transferência do direito, portanto o Estado é soberano e faz com que o que bem entender. Então, porque o cidadão não tem mais esses direitos naturais. Agora, no caso do Locke, o que ocorre é só uma cessão desses direitos ao Estado, portanto o homem continua sendo titulado do seu direito natural, e o Estado vai agir em seu nome. Então o Estado ele é limitado, ele não tem todo o poder aí, toda a soberania com o qual o poder de Thomas Hobbes operava. Então, na visão do Locke, porque ele só vai fazer aquilo com que, digamos, o cidadão permitir, porque é o cidadão em última instância o titular dele. Então, um ponto fundamental das ideias de Locke é que, depois a gente vai ver na segunda parte da aula, que ele vai, de certa forma, já instituir a separação dos três poderes, para justamente não houver aquele absolutismo que Hobbes vai defender. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, que já está quase inteirando 40 minutos de aula, e eu quero terminar por aqui. Muito obrigado, até a próxima aula.